A companhia do pecado. Está morta? Muanik perguntou esperançoso. Se morrer, não há problema. Ele pensou otimista. Mubin olhou para cima com fúria em seu rosto, apenas um pouco distante do estado berserker que Muanik tinha visto em rostos de minotauros alguns momentos antes. Ela vive. Ele disse enquanto se ajoelhava ao lado da pequena humana. Seu peito subia e descia, e seu rosto ensanguentado estava em paz. Merda! Muanik xingou mentalmente enquanto mantinha o rosto neutro. Bem, é perigosa, abaixe-a para que ela não te mate quando acordar. Muanik ordenou sem rodeios. Houve um estrondo entre a guarda de honra improvisada que carregou o corpo mole de volta para dentro dos muros, um estrondo que perturbou a ordem cuidadosa que Muanik havia cultivado por 20 anos lidando com invasores de Devor. A perturbação foi manifestada ainda mais pelo trazer de machados de batalha para uma posição de guarda, um após o outro. Muanik se retirou para dentro. O que diabos eu faço agora? Ele se perguntou enquanto fechava a porta do seu escritório, e a trancava pela primeira vez desde que sua ocupação de último lar começou. O pesadelo ensanguentado estava cercado pelo grupo de minotauros que lutou ao seu lado, enquanto o resto dos minotauros percorria o campo de batalha e recolhia os cadáveres de amigos e inimigos. Mubin frequentemente se virava e se ajoelhava diante do corpo da humana inconsciente, e procurava por sinais de vida. Cada vez o alívio o dominava ao ver que sim, ela ainda vivia. Cada vez que ele dizia ela vive, ele sentia o alívio em seu peito, ecoado por aqueles ao redor dela que a mantinham em suas costas. Ele olhava para o céu de vez em quando, observando o sol viajar à distância, puxado pela carruagem de Kirill pelo céu. Kirill, Senhor da força e da batalha, Deus do poder e da morte, agradecemos hoje por você ter nos dado seu anjo, para proteger nossas vidas. Agora ela descansa, e não sabemos por quanto tempo, mas aguardaremos até que ela acorde. Ele ofereceu sua prece ao sol e ouviu as conversas de seus companheiros que trabalhavam ao redor da fortaleza de último lar. Mais de um se aproximou e perguntou pelo anjo de Kirill. Cada vez que ele respondeu, ela vive, mas dorme. Finalmente, quando o sol atingiu seu ápice, e o poder de Kirill era maior, o anjo sangrento disparou para uma posição sentada. A guarda de honra girou sobre os cascos e se ajoelhou. Mubin abaixou a cabeça e falou primeiro enquanto seus olhos azuis celestes a encaravam em volta, incompreensivos. Anjo de Kirill, seus servos agradecem pelas bênçãos que você nos concedeu. Obrigado por vir, e por preservar nossas pequenas vidas para o dia em que poderíamos contemplar o espírito da guerra mais uma vez. O campo de último lar será solo sagrado por 10.000 anos. Neia levantou a mão para detê-lo. Espere. Eu não sou o anjo de Kirill, meu nome é Neia Baraja, eu sou a general dos exércitos do rei feiticeiro no oeste. Ela disse, e igual incompreensão a encontrou nos olhos castanhos do Minotauro. Eu também fui chamada de o flagelo de Deus, demônio do oeste, e, foda-se, esses nomes não significam nada para você, deixa pra lá. Ela disse ao perceber que sua expressão incompreensiva não havia mudado. Ela se levantou de joelhos e se levantou o resto do caminho. Ela esfregou a testa ensanguentada e fechou os olhos com força. Ok, olha, eu sou a criminosa de guerra em julgamento em Menova, isso ajuda? Ela perguntou. Ela olhou ao redor. Não havia uma expressão compreensiva em nenhum dos rostos deles. Ok, olhe, eu só me chame pelo meu nome, Neia, eu sou uma serva de Sua Majestade, o Rei Feiticeiro, o Deus da Justiça e da Força. Acabei de ouvir anjo de Kirill de novo, mas tudo bem? Neia. Mubin disse de joelhos. Uma lembrança surgiu em seu cérebro. Espere, qual era seu nome? Ela perguntou com interesse. Mubin, ele disse, tentando colocar ousadia em sua voz. Tudo bem. Mubin, parece que me lembro de ter ouvido algo sobre outras pessoas sendo levadas, explique. Neia ordenou bruscamente, seu rosto ainda manchado de sangue seco, como grande parte do resto de seu corpo, mas emoldurando olhos azuis e brilhantes. Lady Neia, nosso povo é cercado por homens-fera, eles atacam periodicamente, nós avisamos as vilas quando eles são avistados perto da fronteira, mas eles sempre conseguem levar alguns, os idosos, os teimosos, as grávidas, os muito jovens, os doentes ou feridos que não conseguem correr. Quando eles não pegam o suficiente, eles vêm e atacam esta fortaleza.
Nós somos como uma despensa, sempre reabastecidos e usados para aumentar seus suprimentos de comida. Mubin explicou pacientemente. Entendo, então, quanto tempo até perseguirmos os invasores, ou seus soldados já saíram? Neia perguntou sem rodeios, e os rostos virados para cima se abaixaram. Nós não, eles vão ser comidos, ou usados como gado reprodutor para alimentar mais homens-fera de Devor. Mubin suspirou, enquanto não contra-atacarmos pela fronteira, eles não invadirem mais longe, não tomarem províncias, e se limitarem a atacar vilas e cidades que surgem perto de suas terras, nenhuma força de minotauros cruzou a fronteira do Império Devor armada em quase 200 anos. O quê? Neia rugiu com uma voz reverberante, e a aura de seu deus caiu em fúria, não havia nenhum no pátio ainda em seus cascos. Seus olhos ficaram negros e retorcidos enquanto sua mente voltava para as atrocidades da teocracia Slane, mas pior, já que aqueles eram prisioneiros em uma nação alienígena. Mas isso? Ela sacou a espada que alguém havia embainhado, ainda havia sangue nela, e ela ficou ainda mais irritada. A decência pretendida havia revelado desleixo. Mubin sentiu seus ossos tremerem com a força que caía sobre ele, e pontos vermelhos brilhantes em preto o cumprimentaram enquanto ela colocava uma mão sob seu queixo e levantava seu rosto para olhá-la novamente. Os minotauros se tornaram tão pecadores, a ponto de serem tão fracos. Vocês devem ser corrigidos, seus pecados consomem suas almas. Ela cravou a ponta da espada na terra a seus pés e segurou a cabeça dele na altura do queixo com ambas as mãos ensanguentadas. Você clama por redenção, todo o seu reino. A raiva se foi, mas a pressão não, havia apenas a tranquilidade abjeta da voz da morte sussurrando para ele: eu trarei a redenção de Deus para você. Alguém neste reino, tentou me transformar em um guerreiro escravo, para me usar para lutar por vocês. Que fraqueza pecaminosa nos poderosos, que fraqueza pecaminosa no comandante aqui, que fraqueza pecaminosa varre a terra dos minotauros, vocês todos devem ser corrigidos. Ela soltou o aperto e a pressão foi cortada. Aqueles que estavam congelados no lugar descobriram que podiam se mover novamente enquanto Neia foi e limpou o sangue de sua espada com um pedaço de pano perdido. Agora, qual caminho eles seguem para chegar em casa? Ela perguntou enquanto embainhava sua espada agora limpa. Alguém me traga minhas flechas, vou precisar delas. Mubin olhou para ela como se estivesse vendo uma ilusão, como se estivesse preso em um sonho. Eu não sei, nenhum de nós aqui conhece os caminhos mais a leste. Neia franziu a testa. Tudo bem, vou precisar de um guia. Ela ativou um breve feitiço de mensagem e se conectou ao ator de Pandora. Preciso de algo. Ela disse sem rodeios ao guardião do tesouro. Diga-me, Mengutis Fraulein. Ele respondeu. Pergunte se há algum minotauro na prisão de Kirakira que seja do leste, e peça permissão a Muká para enviar um para mim como guia, armado. Por favor, forneça a ele algum equipamento adequado, não o lixo que este reino usa agora. E um pergaminho para cavalos mortos-vivos, estou com pressa. As mensagens de Neia eram curtas e breves. O que aconteceu, minha senhora? Ele perguntou curiosamente. Pecado terrível, e deve ser corrigido. Eu te conto tudo depois, eu juro, mas por enquanto, estou com pressa. Neia respondeu. O ator de Pandora claramente a levou a sério, porque alguns minutos depois, ela se viu olhando para um gigante familiar. Moum! Ela disse e estendeu sua mão ensanguentada. Ele olhou para ela e pegou a pele lisa e ensanguentada na sua. Você tem estado ocupada. Ele disse de forma direta. Bem, ser um guerreiro escravo é uma bagunça. Ela sorriu um sorriso predatório. Fico feliz em saber que ele te enviou. E ela olhou para ele de cima a baixo. Você parece bem. Ele usava uma couraça preta gravada com runas brancas brilhantes. Tinha um escudo redondo e pesado na mão esquerda e um machado branco de tamanho médio ao lado. Equipamentos maravilhosos fazem o Minotauro. Mas como estou aqui? Por que estou aqui e para onde estamos indo? Ele perguntou a ela, indo direto ao ponto. Mubin observou isso acontecer com espanto de boca aberta. Do nada, um minotauro que se elevava sobre os minotauros aparentemente apareceu, e falou com ela com deferência enquanto usava um equipamento que estava no mesmo nível do melhor equipamento real, ou melhor.
tumulto estava dominando o pátio e um minotauro correu com um feixe de flechas que foi enfiado na aljava de Neia, o que lhe rendeu um aceno do qual ele se gabaria pelo resto de sua vida. Aquele tumulto trouxe o minotauro de pelo cinza que Neia reconheceu como Muanik de volta para fora. O que está acontecendo? Ele gritou lá embaixo. Estou indo, é isso. Neia gritou de volta. O quê? Você não pode ir embora. Ele apontou seu dedo carnudo para ela. Alguém a pare. Ninguém se moveu, saia do meu caminho e mantenha o portão aberto. Neia proferiu, enquanto passava por um pequeno espaço aberto e Muum lhe entregou os pergaminhos. Quando ela estendeu a mão, ela rapidamente usou os dois, e de dentro da terra surgiram dois grandes cavalos de osso e pedaços de carne. Onde você pensa que vai? Muanik gritou para ela, consternado. Eu vou matar todos eles, e salvar os pecadores perdidos do seu reino. Neia disse calmamente, então, depois disso, eu vou perguntar se foi divulgado que eu estava sendo enviada aqui para ser uma guerreira escrava, e você pode explicar por que tentou me matar. Ela acrescentou enquanto montava suavemente no cavalo. Muum fez o mesmo, embora com muito menos elegância. Agora, mostre-me como os Devor levam seus prisioneiros para o leste, quero que eles durmam no inferno esta noite. Neia esporeou sua montaria em direção ao portão, seguida apressadamente por Muum, que segurava a maldita coisa com unhas e dentes. Fechem o portão! Fechem o portão! Fechem o portão! Muanik gritou lá de cima e gesticulou freneticamente, mas o portão não estava fechado. Eles cavalgaram para fora e deixaram a fortaleza do último lar, muito, muito para trás. O que diabos eu acabei de ver acontecer? Mubin se perguntou em abjeto espanto, sua boca aberta e seus olhos fixos nas costas do par que não havia perdido um momento, o monstro sangrento, e o grande minotauro. Eles deixaram a fortaleza para trás, em silêncio, exceto pelos gritos de um velho tolo frenético. Neia cavalgou facilmente, suas pernas agarrando-se firmemente ao lado dos ossos e carne esfarrapada da besta morta, e suas mãos segurando firmemente os restos de uma juba. Ela olhou por cima do ombro esquerdo e viu Muum mais deitado do que sentado na montaria, e jogou a cabeça para trás e riu, a luz do sol atingindo as bochechas ensanguentadas da paladina negra. Ela o provocou levemente, sentando-se na sela e abrindo os braços como se fosse abraçar o vento. Qual é o problema, Muum? Nunca se moveu tão rápido antes? Ela gritou para ele, e ele lutou para balançar a cabeça. Não. Minotauros não conseguem montar em nada, ou não conseguiam. Ele gritou por cima dos cascos batendo. Vamos diminuir a velocidade em breve, só me diga para onde ir e diminuiremos o ritmo quando nos alcançarmos. Neia disse alto o suficiente para ser ouvida acima do barulho que suas montarias faziam. Eles devoravam o solo como um incêndio devora capim seco no auge do verão. Muum estava menos que feliz, ele se agarrou desesperadamente à fera morta, feliz pelos ossos que tinha disponíveis para se agarrar. Em vida deve ter sido um cavalo enorme, mas mesmo assim ele tinha certeza de que não poderia tê-lo carregado. Mas agora, como uma fera morta, ou melhor, morta-viva? Ele era fácil de controlar, e era implacável, incansável, e além disso o aterrorizava mover-se com uma velocidade tão anormal. Ele só conseguia observar o chão correndo sob ele e temer o momento em que cairia no chão e seria esmagado pelos cascos daquela maldita coisa por seu trabalho. A graça salvadora de tudo isso era uma espécie de emoção que se construía lentamente com a novidade de tudo isso. Quão rápido essas coisas se movem, é sobrenatural. O que uma cavalaria com tais coisas poderia fazer? Uma breve visão encheu sua mente, de centenas, até mesmo milhares de sua espécie, armados e blindados e montados em cavalos mortos-vivos para confrontar os Devor. O horror em seus rostos arrogantes o fez querer chorar de alegria sanguinária. Ele olhou para cima e olhou para as costas da mulher na frente dele. Ela estava deitada baixa em cima do cavalo agora, dando a ela uma velocidade ainda maior. Ele não conseguia ver os olhos dela, mas não precisava. A implacabilidade estava em cada movimento dela. Ela não olhava para nenhum outro lugar além da frente. O sangue encharcava cada centímetro dela. Gotas perdidas caíam para trás, mas principalmente ela estava coberta pela substância seca e incrustada. Ela matou Devor. Ela matou e orientou outros a fazerem o que realmente sonhamos em fazer desde os dias dos nossos bisavós.
E, por Kiril, é isso, ela estava falando sério. Pelo amor de Deus, Muum, como você pôde ser tão estúpido? Ela vai atacar os Devor em seu próprio território. Os pensamentos de Muum estavam girando descontroladamente. Estou fora da prisão. Estou em campo aberto novamente. Eu poderia cavalgar para longe. Com este equipamento em meu corpo eu poderia me tornar um deus bandido. Eu poderia levá-la até lá e abandoná-la, deixá-la ser devorada pelos Devor, me esconder nas colinas por um tempo até que ninguém esteja me procurando, então emergir e deixar minha marca. Com esta coisa maravilhosa eu poderia talvez esculpir meu próprio pequeno estado e lutar para chegar a um título nobre concedido pelo Ardhi para me comprar. Velhas ambições se agitaram, velhos pensamentos surgiram espontaneamente em sua mente. As costas de Néia estavam vulneráveis. Será que eu poderia fazer isso? Ficar ao lado dela, levantar minha arma e descer em sua cabeça ou pescoço desprotegidos? Aquele velho bastardo pode até me recompensar. Ele engoliu em seco enquanto as obsessões vorazes e rapaces de sua vida anterior além dos muros da prisão de Kirakira o chamavam de volta para o caminho que ele tinha vindo. A mão dele alcançou o lado do corpo, sobre a cintura, onde o machado branco esperava. Se ela sabia o que ele estava fazendo, ela não deu sinal. Ele começou a mover seu cavalo morto-vivo para mais perto, lentamente alcançando-a enquanto o esporeava para a frente. Eu farei você verdadeiramente grande. Ele se lembrou do que ela dissera: o reino Minotauro será restaurado. Ele pensou nos professores que ela trouxera para ele, no tempo, treinamento, equipamento, a mudança que ela efetuou em apenas alguns dias, e o respeito que ela demonstrou a ele quando ele caiu a seus pés. Também, ele pensou em como era receber tais impossibilidades, e se lembrou de um ditado de sua juventude: o orgulho de Kiril, portador do sol, são as escamas honestas. A língua grossa e a ação ousada, a vergonha de Kiril são estas, o covarde e o glutão, a língua fraca, mas acima de tudo ele detesta o violador de juramentos. Ele mordeu a língua e olhou para frente com raiva e moveu a mão para longe da arma e foi agarrar o pescoço do cavalo para uma pegada melhor, esmagando o ódio por si mesmo que surgiu com a tentação, tão certamente quanto ele esmagou a tentação em si, e a forjou em propósito para compensar o que ele quase tinha feito, e nunca falaria. Por aqui! Ele gritou enquanto se aproximavam de uma grande colina: subam aqui, então parem. Ele gritou, e eles dispararam loucamente colina acima. Quando chegaram ao topo, ele parou e olhou ao redor. Por Kiril, eu tinha esquecido. Muum disse suavemente enquanto conseguia sentar-se no cavalo imóvel. Esqueceu o quê? Néia perguntou com alguma preocupação enquanto se virava e olhava nos olhos do gigante Minotauro. Como tudo isso é lindo, meu país, a terra aberta, as colinas, os rios e as árvores, minha terra natal, aberta no que parece uma extensão infinita, para perseguir o horizonte e nunca alcançá-lo e sempre haver mais. Mais de 200 anos atrás, meu país levou um mês para atravessar a pé para um minotauro adulto, ou assim dizem as histórias. Então, ele apontou para o leste, onde uma grande estrada larga cortava uma floresta densa. Eles começaram a levar tudo, agora que a floresta é a fronteira, permitida a crescer principalmente para zombar de nós e de nossa história de domar a natureza. Quando eu era um jovem touro, eu costumava me esgueirar para mostrar o quão corajoso eu era. Meus amigos e eu fazíamos disso uma brincadeira, para mostrar nossa coragem. Nós cruzávamos a fronteira e quem quer que cedesse ao medo por último, era coroado rei de Everwood. Brincadeiras de criança. Ele bufou amargamente. Tivemos o azar de jogar esse jogo no dia em que um grupo de ataque Devor apareceu. Todos os meus amigos foram pegos. Eu sobrevivi me escondendo. Agora, eles ou estão reproduzindo ou estão mortos e foram cagados em um buraco em algum lugar. Isso foi há 17 anos, eu acho. Muum disse solenemente. Estou feliz por cruzar a fronteira novamente, e desta vez sobreviverei por outros meios. Ele disse com uma raiva fria e fervente. Ele olhou para o monstro humano manchado de sangue ao seu lado, que estava sentado em silêncio e decidido enquanto observava a vista, com olhos duros e calculistas. Nunca pensei que viria por aqui com um humano. Ele disse pensativo. Que tal vir até aqui com uma amiga? Ela perguntou com os lábios manchados de sangue. Nunca imaginei isso também, mas estou aberto a tentar coisas novas.
Ele disse com uma risada áspera e ofegante que trouxe um sorriso largo e feroz ao rosto dela. Deixe-me lhe contar um conselho sábio que sempre segui: decida o que fazer com isso por si mesmo. Ela disse calmamente: então vamos fazer isso. Se é sobre fraqueza ser um pecado. Ele começou, apenas para parar quando ela colocou a mão vermelha no pelo marrom do antebraço dele. Não. Ela disse calmamente, um ditado que aprendi na casa do meu Deus: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Derramamos suor juntos na prisão, usávamos as mesmas correntes, tínhamos as mesmas celas, não diferentes umas das outras, e éramos presos pelos mesmos muros, mas agora vamos derramar sangue juntos, tirar uma vida. Muitas vezes tratei isso como algo trivial, mas sei melhor, é algo pesado, e não deve ser feito sem razão. Fazer isso com outra pessoa de uma mente, forja laços entre meu povo que não são facilmente quebrados. Um grande homem certa vez se destruiu. Para salvar uma camarada que tinha ido além da razão, ele a afastou de uma morte bem merecida, e em troca ela destruiu a vida dele, e de muitas outras também. Eu nunca a perdoei por isso. O que começa aqui, ecoará pelas eras do seu reino, muito. Mais do que até mesmo minha pequena escaramuça na fortaleza. Não me faça me arrepender da minha fé em você, e terei orgulho de chamá-lo de irmão. Muum ouviu pacientemente, mas não ofereceu nenhuma resposta, exceto desembainhar sua lâmina. Meu povo também tem um ditado: não brinque com uma bunda que você não pode chutar. Ele piscou para ela e então acenou com a cabeça na direção em que precisavam viajar. Enquanto seu rosto sério, até mesmo grave, dava lugar a um sorriso bem-humorado e selvagem, ele apontou para a estrada à distância. Nós cavalgamos como se estivéssemos por isso, e viramos por aquela estrada. Nós os alcançaremos em breve. Eu ouvi histórias de minotauros desesperados correndo atrás deles para levar de volta uma esposa, um marido, um filho ou um pai. A maioria nunca volta, mas aqueles poucos que voltaram, antes de terminarem suas vidas em desespero, falaram de um lugar que tinha sido um acampamento bem usado, uma fortificação, nada fantástico, principalmente para manter os cativos dentro, não os oponentes fora, afinal, eles nunca esperam ser atacados. Neia riu: então ensinaremos a eles os erros de seus caminhos. Neia disse, e esporeou seu cavalo para a frente. Sim, sim, nós iremos. Muum acrescentou enquanto fazia o máximo para imitar os movimentos dela e novamente se agarrava com força enquanto eles arrancavam torrões de terra e grama enquanto corriam em direção à estrada que Muum apontou.